frontin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe it. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. É verdade, já lá vai algum tempo desde que trabalhámos no Google Sheets e hoje vamos revisitar o mesmo com um novo separador. Um separador que podes usar para fazer as tuas projeções e comparar os teus resultados ao longo do tempo. Vamos lá então. Começamos por criar as colunas necessárias. Vamos registar os diferentes anos, o rendimento projetado do dividendo, o rendimento real de fecho do ano, o valor do portfólio, a quantidade de capital investido, os valores que tens planeado investir e, por fim, a projeção da valorização do portfólio. As colunas objetivo vão servir para indicar se os teus resultados no final do ano superaram ou não as projeções. Depois criamos aqui uma pequena tabela onde vamos definir as percentagens de crescimento quer do dividendo, do portfólio, quer do portfólio em si. Pessoalmente uso períodos de 5 anos, mas vocês podem adaptar e já vamos ver como mais lá para a frente. Vou só dar aqui um toque estético antes de passarmos ao próximo passo. Pronto, agora podemos começar a preencher as colunas e começamos pelo ano, o que deveria ser trivial. A rentabilidade do dividendo, como é projetada, vamos definir 3,5% para este ano. Já o resultado final podem retirar do separador principal ou preencher manualmente quando o ano terminar. Para efeitos de exemplo, eu vou definir 3,3%. A coluna objetivo vai nos mostrar se o dividendo final superou ou não a rentabilidade projetada e, neste caso específico, não o fez. Vou então definir um símbolo especial para este efeito. O valor do portfólio é o valor com que fecha o ano 2022, que para efeitos do exemplo também vou usar o valor da página principal. O capital investido vem da página de investimentos, o plano é pessoal, vamos pôr por exemplo, $1000 por ano, e a projeção para este primeiro ano, como não existe, vou definir o mesmo valor do portfólio. A nova coluna objetivo vai comparar então se a projeção do portfólio foi superada ou não. E neste caso específico, como é igual, vamos definir que sim. Até aqui tudo fácil, certo? Agora vamos lá definir os crescimentos. Pessoalmente eu gosto sempre de selecionar o valor através de uma lista e vou mostrar-vos como se faz. Criam a lista que pretendem numa coluna à parte, vão a dados e escolhem validação de dados. Depois é só colocar um intervalo da vossa lista e já temos tudo o que necessitamos para aplicar as nossas projeções. Mas aqui há um detalhe que muito poucos repararam sempre que eu publiquei este gráfico e que diz respeito ao dividendo. O facto do dividendo crescer a 5% ao ano não significa que a nossa projeção de 3,5% vai crescer 5% ao ano. E isto parece um contrassenso, mas só acontece porque o portfólio também valoriza. E como o crescimento do portfólio é, neste exemplo, superior ao crescimento do dividendo, a rentabilidade ao longo do tempo vai diminuir. Parece estranho, certo? Vamos ver um exemplo em concreto. Imagina que tens $1000 que rendem $35 por ano, que equivale a uma rentabilidade de 3,5%. Agora assume que esses $1000 crescem a 10% ao ano, mas que o dividendo cresce apenas a 5%. Se calcularmos a evolução da rentabilidade, vemos que vai diminuindo ao longo do tempo. De 3,5% passou para 2,41%, mesmo a crescer a 5% ao ano. De facto, a rentabilidade está a perder 5% ao ano, porque essa é precisamente a diferença de crescimento entre o portfólio e o dividendo. Se o portfólio e o dividendo crescessem à mesma velocidade, então a rentabilidade manter-se-ia ao longo do tempo. Vamos lá então definir a fórmula da projeção da rentabilidade do dividendo do nosso portfólio. Para a rentabilidade em 2023 vamos multiplicar a rentabilidade do ano anterior, 2022, por 100% menos a diferença de crescimento entre o portfólio e o dividendo. Arrastamos 5 vezes para respeitar os tais 5 anos e depois mudamos as células de cálculo para ir buscar os valores de outro intervalo e novamente arrastamos para mais 5 linhas. Por fim, repetimos o processo para o último intervalo.
Para confirmar o que vos mencionei, basta mudar o crescimento para que a diferença seja zero. Comprova-se que a rentabilidade se mantém num intervalo específico. A coluna plano é basicamente copiar e colar, vocês depois podem personalizar os valores se quiserem, e a coluna capital investido vamos somando o valor do plano ao longo do tempo. Para a projeção, estou a considerar que à projeção do ano passado somamos o valor do plano e aplicamos o crescimento do intervalo correspondente. Isto é obviamente uma aproximação e pode divergir dependendo de como é que aplicas os $1000 do plano ao longo do ano. Mas como nem eu nem tu sabemos muito bem como vais aplicar o dinheiro, usamos a aproximação mais assertiva. Fixamos a célula do crescimento para poder arrastar as linhas para as linhas subjacentes e voltamos a aplicar o mesmo método que já vimos ao associar as células do crescimento do portfólio que correspondem ao intervalo correto. Bom, e chegamos à parte do gráfico, o que também vai ser bem simples. Selecionas as primeiras duas colunas, clicas em inserir e escolhes gráfico. Falta ainda adicionar outros dados, como o capital investido ao longo do tempo, e para isso adicionamos outra série e escolhemos precisamente essa coluna. E repetimos para a projeção do portfólio. Agora é só reorganizar a forma como a informação é mostrada e para isso podes personalizar o gráfico à tua maneira, colocando 3 séries em colunas para ser visualmente mais agradável. Como tens séries em dólares e a rentabilidade em percentagem, convém também ajustar o gráfico, mudando o eixo da série do dividendo para a direita e definindo um limite superior. Por fim, podes ver os valores de cada ano ao selecionar as etiquetas de dados para todas as séries. Eu vou só preencher aqui aleatoriamente uns valores do resultado ao longo do tempo para perceberes como é que vai evoluindo o gráfico e a comparação que podes ir fazendo com as tuas projeções. Também podes ir arrastando a coluna de objetivos para perceberes se vais ou não batendo as tuas expectativas. Se quiseres levar isto ao extremo, só tens de arrastar as células inferiores e, para que se tornem visíveis no gráfico, basta atualizar os limites no intervalo, como podes ver na imagem. Ou se és como eu e odeias gráficos com fundo branco, podes também brincar com as cores do gráfico, embora não seja esse o teor deste episódio. Esta folha está totalmente gratuita, num link na descrição deste vídeo, assim que o mínimo que podes fazer por mim é mesmo deixar o teu like no episódio. Passando para os acontecimentos desta semana, os mercados fecharam todos no negativo, com especial destaque para a Bolsa Brasileira, que perdeu mais de 4%. Os índices americanos fecharam a rondar os menos 2%, depois da Reserva Federal ter anunciado uma subida das taxas de juro previsível, de meio ponto percentual, com que o mercado já contava e que também já tínhamos visto aqui há 1 ou 2 semanas, mas conseguiram surpreender os mercados com as suas projeções. Em primeiro lugar, porque prevêem um forte declínio no produto interno bruto em 2023, coisa que há 3 meses atrás era impensável segundo eles. E segundo, porque como revêem em alta os valores da inflação para os próximos 2 anos, também são forçados a rever em alta o teto das taxas de juro, fixando em 5,1% já em 2023. Vocês podem ver que a maioria dos membros da Fed está de acordo com esta projeção e que em 2024 já existe alguma discórdia de pensamento, com uns a achar melhor manter os valores a rondar os 5%, enquanto a maioria acredita que deveria rondar os 4%. E para que é que isto interessa, perguntam vocês? É que, enquanto esta política de contenção económica durar, o mercado de ações não vai subir. Com o crédito mais caro, o consumo diminui e, consequentemente, a economia desacelera. Esta desaceleração provoca normalmente desemprego, que é precisamente o que a Fed e outros bancos centrais pretendem atingir, mas que não o podem dizer abertamente. E porquê o desemprego? O que é que eles ganham com mais pessoas a ficarem forçosamente em casa? E a resposta é simples: evitar a segunda vaga da inflação através da espiral de crescimento salarial. Reparem que a primeira vaga da inflação causou a perda de poder de compra de todos nós, e é perfeitamente legítimo que muitos tenham exigido às empresas aumentos condizentes para minimizar de alguma forma esta perda.
perda. Isto cria um ciclo vicioso que gera pressões inflacionistas na economia. Por isso é tão importante combater o mesmo com desemprego, criando pressões salariais no sentido contrário. Eu sei que é horrível ouvir isto, mas é uma necessidade do sistema que temos. E se olharem para a taxa de desemprego nos Estados Unidos, apesar de ser um indicador com algum atraso, não estamos ainda a ver as consequências da desaceleração económica. No entanto, as pressões causadas pela espiral salarial estão bem presentes, como podem ver neste gráfico. Assim que manter as expectativas da inflação baixas é importantíssimo para controlar aquela que é uma espiral difícil de combater. Este gráfico mostra bem as consequências de uma tendência de crescimento dos salários positiva acima dos 7%. Ok, já ficou claro que a Fed precisa de uma vaga de desemprego para acalmar a inflação e atingir os objetivos. E por cá? Por cá, a situação não é muito diferente. O Banco de Portugal divulgou na passada sexta-feira as suas previsões e, como seria mais ou menos de esperar, também reviram em baixa o crescimento da economia, de 2,6% para 1,5%, já em 2023. Além disso, assumem ainda um cenário de estagflação para os próximos 3 anos. A estagflação é só o fenómeno económico mais prejudicial de todos, crescimentos baixos com inflações elevadas e sem grandes possibilidades de estímulos económicos, sem entrar em cenários hiperinflacionários, como são exemplos a Venezuela, a Argentina ou mais recentemente a Turquia. E lembrem-se que esta é a projeção base do Banco de Portugal. Se olharem para as projeções onde eles consideram cenários adversos, reparem como a situação piora drasticamente. Recessão já em 2023, aumento do desemprego para 8% em 2025 e uma inflação que teima em não baixar. E como estas projeções se replicam um pouco por toda a Europa, o Banco Central Europeu continua a subir as taxas de juros, desta vez em apenas 0,5%, mas lançando um aviso de que se vão prolongar durante muito tempo. Isto acaba por ser um pouco contraproducente. Então, os valores da inflação são mais elevados do que se espera e diminuem o valor da subida dos juros, e a justificação é que vão prolongar as subidas? Isto, meus amigos, demonstra por um lado que aumentar 0,75% para dominar rapidamente a inflação deixou de ser uma opção viável porque a economia não aguenta sem uma profunda recessão. E por outro lado, demonstra que não têm muito espaço de manobra para subir muito mais. Dizer à boca cheia que vão manter as subidas durante muito tempo serve apenas e só para controlar as expectativas de todos nós. Serve para que acreditem que estão nessa missão, mas é o mesmo que apontar uma arma sem balas. Aliás, ainda anunciaram que vão reduzir o balanço em 15 mil milhões de euros por mês, o que obviamente vai gerar ainda mais pressões nas taxas de juros. Está na cara que é claramente um bluff que vai muito provavelmente sair furado durante o próximo ano. Com uma recessão nas mãos, vão virar rapidamente a política monetária e não só reduzir as taxas de juros, como retomar a compra de ativos. Veremos se o tempo me dará razão. O portfólio, esse fechou a semana nos 20% de valorização e recebi até agora $73 neste mês de dezembro. Por falar em dividendos, a Amgen e a Realty Income aumentaram o seu em 10% e 0,2% respectivamente, e outra boa notícia é que está oficialmente confirmada a mudança do meu portfólio da Revolut para a Interactive Brokers. Foi um procedimento que demorou sensivelmente 2 dias, mas muito simples de executar, e eu vou subir um episódio nos próximos tempos a explicar exatamente todos os passos. Por outro lado, as más notícias são que a Autoridade Tributária dos Estados Unidos lançou uma nova lei onde as empresas com o modelo PTP, para quem é investidor fora dos Estados Unidos, vão ver a venda de ações taxada a 10%. Isto significa que se tens empresas como a Enterprise Product Partners, a MPLX ou a Magellan Midstream Partners, entre outras, vais ser afetado. Ora, como os impostos sobre a compra e venda são normalmente aplicados no país de origem, as corretoras têm aqui um grande problema. Até porque a taxa incide sobre o total da venda e não sobre a mais-valia. Como algumas corretoras não estão para se chatear com as retenções, simplesmente deixam de suportar a compra e venda de ações, e foi isso que aconteceu precisamente com a Revolut e com a Trading 212. No caso da Interactive Brokers, ao que parece, vão continuar a permitir a compra e venda dessas ações. No meu caso específico, as ações de Enterprise Product Partners que eu tinha na Revolut já estão na Interactive Brokers, mas as da Trading 212 não se conseguem transferir.
assim que vou ter de as vender, apesar de serem apenas 3. Eu vou deixar um link na descrição onde tu podes ver todas as empresas afetadas por esta medida. Se te estás a perguntar o porquê da medida, é fácil de responder. Dividendos em empresas neste modelo não sofrem retenção na fonte. Isto é, para todos os estrangeiros que detêm empresas deste género, até agora recebiam 100% dos dividendos e a tributação era exclusiva do país de residência do investidor. Ora, isto é um problema, especialmente quando tens residência fiscal num paraíso fiscal, porque te permite retirar dinheiro dos Estados Unidos sem que eles vejam um cêntimo. E por isso foi criada esta medida, para evitar precisamente esta situação. E é tudo por hoje. Já sabes que podes apoiar o canal deixando um like, subscrevendo o canal no YouTube, apoiando através do Patreon e juntando-te à nossa comunidade no Discord. Segue-me ainda no Instagram, onde subo conteúdo durante a semana, e não te esqueças de receber uma ação gratuitamente na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.